Que fazer com o tempo? Todos nós temos 24 horas por dia, nem mais, nem menos. No entanto, há pessoas que têm a percepção de que essas 24 horas parecem pouco demais. Elas precisariam de um dia de 48 horas para darem conta das demandas atuais. Mas a verdade é que se elas tivessem 48 horas, provavelmente elas lotariam o dia e precisariam de um dia ainda maior. Há outras pessoas que têm a percepção de que o tempo passa muito devagar. Para essas, parece que a vida ela é muito estática, muito estagnada. Eu acho que uma fase da vida que parece assim é a fase da adolescência, da juventude, da infância especialmente, né? Parece que a gente tinha todo o tempo do mundo para fazer tudo. A nossa vida não era lotada de coisas. Eu me lembro que para chegar aos 18 anos parecia infinito, o tempo não passava nunca. Eu queria muito chegar aos 18 para poder dirigir, para ter emprego, enfim, para fazer um monte de coisa. E parecia que não chegava nunca. Acho que depois que eu passei dos 18 e fui para os 20, dos 20 para os 30, dos 30 para quase 40, agora 39 anos, voou. É como se o tempo tivesse acelerado, colocou uma quinta marcha e foi que foi. Disparou como uma Ferrari. A pergunta que a gente precisa responder ainda é aquela: o que fazer com o tempo que nós temos? E é óbvio que essa resposta ela não é tão simples, mas há alguns princípios básicos que podem nos nortear para remir o tempo, para aproveitar o tempo que a gente tem, para, de alguma forma, otimizar esse tempo, colocar esse tempo naquilo que realmente importa, não desperdiçar tempo. E a primeira coisa que eu quero trazer para essa reflexão e para essa provocação é te perguntar em qual período do dia você funciona melhor. Porque a maior parte dos gurus de internet, das pessoas que falam sobre produtividade e gestão do tempo, elas falam muito sobre a gestão do tempo baseado nas tarefas que eu quero realizar. E elas sempre partem de fora para dentro, ao invés de partir de dentro. Você sabia que tem um momento do dia que normalmente você funciona melhor? Por exemplo, eu funciono muito bem de manhã. Então acordar 5h30, 6 horas da manhã, para mim, é uma alegria e eu já acordo pronto para realizar o que quer que precise ser realizado. Se precisar gravar um vídeo às 5 da manhã, eu gravo. Se precisar dirigir, viajar, se precisar, enfim, realizar uma prova, ou então até fazer uma prova, né? Elaborar uma prova, fazer uma leitura, qualquer coisa que eu me dispuser a fazer às 5 da manhã, 5h30, 6 horas, eu vou fazer muito bem, porque eu já funciono assim que eu acordo. A minha mente ela é muito rápida em estar disponível, pronta para a realização das tarefas do cotidiano. Há pessoas, contudo, que têm uma lentidão maior pela manhã, ou seja, elas demoram cerca de 1h30, 2 horas, até 3 horas para pegar no tranco, para imprimir algum tipo de capacidade de resolver problemas, de realizar coisas. Há pessoas que funcionam muito bem na parte da tarde. Há pessoas que estão totalmente dispostas a realizar coisas na parte da noite. Então, descobrir o momento do dia que você melhor está funcionando vai te ajudar a pegar o melhor do seu dia e dedicar àquilo que é mais importante. Então, se é de manhã e você de repente trabalha na parte da manhã, você vai oferecer uma boa parte da sua energia para o seu trabalho, para a sua função profissional. Mas você pode levantar, por exemplo, 2 horas antes, 3 horas antes, 1 hora antes,
e pode sim desenvolver algumas tarefas que você gostaria que se tornassem em um hábito para você. Qual é o hábito que você quer adquirir, que você diz, eu não tenho tempo? 1 hora antes do seu trabalho, 2 horas antes, pode ser um bom período para você testar, criar esse hábito. Ou então não. De repente você não funciona tão bem e você funciona muito bem à noite, ou de madrugada, ou na parte da tarde. Então é importante você, em primeiro lugar, identificar em que período do dia você é mais produtivo ou produtiva, já baseado em toda a experiência que você tem no seu passado. Qual era o horário que você mais gostava de ir para a escola? De manhã, à tarde ou à noite? Isso já pode ser uma pista. A partir do que você tem observado nesses últimos anos, em que momento você produz mais? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é entender que o tempo é finito, portanto, nós não podemos colocar coisas demais no nosso tempo. Essa é uma outra concepção básica, mas que merece ser dita, porque às vezes a gente se esquece disso. Nós não temos tempo para fazer tudo o que nós gostaríamos de realizar na vida. Eu gostaria de jogar futebol, gostaria de fazer inglês, gostaria de viver viajando, gostaria de, enfim, ter um motorhome. Eu gostaria de ocupar o meu tempo com muita leitura. Meu Deus, às vezes eu fecho o livro com muita tristeza no coração. Tá tão interessante, tá tão bom, tem tanta coisa para aprender, mas o tempo é escasso. Eu queria mais tempo com a minha filha, eu queria mais tempo com a minha esposa, eu queria mais tempo para jogos online, eu queria mais tempo para assistir uns filmes interessantes, para acompanhar aquela série incrível. Mas nós não temos tempo para tudo isso. Nós precisamos repartir adequadamente a nossa atenção nas diversas esferas da vida. Eu queria ter mais tempo com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, que está em Florianópolis, com a minha irmã. Eu queria ter mais tempo para os amigos. Eu tenho uma porção de amigos que eu não consigo me dedicar como eu gostaria. Não consigo dar tempo a essas pessoas. Por quê? Porque o tempo é finito. Eu não consigo ter mais de 15 amigos, por exemplo, 20 amigos, de maneira a visitá-los semanalmente. Eu não consigo. Eu não tenho esse tempo, essa capacidade de realizar isso. Porque o meu tempo está, em primeiro lugar, organizado de maneira a atender o essencial. Essa é a primeira coisa. Então, a primeira coisa, eu tenho que colocar um trabalho no meu tempo. Um trabalho que me sustenta, que pague as contas, que pague o aluguel, a energia, a água, enfim. Eu preciso ter esse tempo dedicado a isso. E se esse tempo é oferecido a um bom trabalho, àquilo que eu sempre sonhei em realizar, nossa, melhor ainda. Se não for um bom trabalho, que esse trabalho seja patrocinador do sonho, do desejo de trabalhar naquilo que eu gostaria de trabalhar. Exemplo, olha, eu quero muito ser médico, mas eu tenho 18 anos, eu estou trabalhando lá no supermercado, beleza, não tem problema. O trabalho no supermercado é uma espécie de trabalho temporário que vai patrocinar o seu sonho futuro. Porque não é possível também a gente gastar muito tempo com aquilo que não tem nada a ver com a gente, com aquilo que a gente não sonhou, com aquilo que a gente não gosta de realizar. O que a gente não gosta de realizar pode fazer parte de um período da nossa vida, um momento da nossa história. Mas não pode nos sentenciar pelo resto da vida, porque nós podemos escolher. Talvez não possamos escolher agora, mas nós podemos juntar uma grana para realizar a faculdade ou curso que a gente deseja e então podermos viver daquilo que a gente realmente ama. Então, uma parte do nosso tempo precisa ser dedicada a isso que é essencial, que é o trabalho, que é o salário, que é aquilo que vai me dar um mínimo de infraestrutura para viver. Uma outra parte do meu tempo eu preciso dedicar-me à minha família.
Para mim, isso faz parte das coisas essenciais. Se eu sou casado, eu preciso dedicar tempo à minha esposa. Porque é justamente negligenciando o tempo que se deveria ter com a esposa que muitos casamentos acabam. A gente pensa, não preciso disso. Ela sabe que eu amo ela. Se eu pagar as contas, tá bom. E aí o cara chega cansado do trabalho e acha que não precisa fazer mais nada, não precisa contribuir na casa, não precisa, enfim, conversar com a pessoa que ele diz amar. Então, se eu tenho filha ou filho, eu preciso me dedicar. Não existe pai automático, não existe a possibilidade de eu desenvolver uma relação com meu filho se não houver tempo gasto, tempo conversando, sabendo, perguntando, compartilhando, brincando, jogando, ajudando. Tempo de qualidade para as coisas que são essenciais, como trabalho, como família, e também, por que não, para diversão. Em algum momento, eu preciso me divertir. Você precisa se divertir. A vida não é só responsabilidade. Embora as responsabilidades de casa e lidar com as pessoas que você ama seja uma alegria. Provavelmente você deve estar desenvolvendo essa alegria, esse privilégio de servir as pessoas que você ama. Afinal de contas, você ama, não é verdade? A não ser que você não ame, e aí a falta de amor vai causar aquele peso nas costas. Mas se você ama, é um privilégio passar tempo com quem você ama, ou servindo aqueles a quem você ama. E a diversão, ela está também numa dimensão da ludicidade da vida. A diversão pode acontecer, inclusive, em família, tanto quanto pode acontecer de maneira individual, porque há coisas que você gosta de fazer que não necessariamente seu cônjuge gosta, seus filhos gostam. Então, trabalho, família, diversão. E aí eu vou te falar uma coisa importante. Já que não cabe tudo, já que o tempo é limitado, é finito, já que a gente não pode colocar todos os nossos interesses no nosso dia a dia, eu vou dizer para você que uma das formas mais lindas de crescer na vida é a partir das leituras que a gente faz. E faria muito bem a você se você incluir dentro do seu dia a dia um momento de leitura de bons livros, boas biografias, bons livros de desenvolvimento pessoal, bons livros de literatura clássica, histórias que vão abrir o seu universo mental, vão expandir sua consciência, como eu falei no vídeo anterior, que vai aparecer aqui no card. Nós precisamos expandir a nossa capacidade de inteligência, de memória, e a leitura de bons livros faz isso com a gente. E aí você diz assim, Rodrigo, eu não tenho tempo para ler. Essa seria uma das coisas que você pode dizer para mim. Então eu convido você a fazer o que eu fiz com a minha filha. Pegue o seu celular, entre nas configurações, lá tem uma parte chamada controle parental, e você vai descobrir quanto tempo você passa em cada aplicativo do seu celular. E veja se não tem ali um espaço que você pode abrir para pelo menos 20 minutos de leitura diárias. 20 minutos, 30 minutinhos, meia horinha. Entendendo que isso é algo que vai te potencializar para o futuro, vai melhorar suas relações, vai melhorar sua visão de mundo, vai melhorar você para sua profissão. E aí eu quero encerrar falando do quanto, às vezes, o celular, especificamente falando, toma o nosso tempo, faz a gente desperdiçar tempo. Aquele tempo rolando a tela do celular, esse tempo em que você vai de um vídeo ao outro, ele pode existir? Pode. Mas ele é um tempo mal gasto, sabe? É melhor assistir vídeos longos do que vídeos curtos. Porque o longo, você trabalha sua paciência, sua memória, sua capacidade de prestar atenção nos assuntos.
se forem vídeos instrutivos, legais, bacana. Claro que a diversão também está na internet, a gente também assiste besteira para dar risada, tá tudo bem, mas dá uma olhada se isso está bem balanceado na sua vida, se você assiste muita coisa assim de besteira para dar risada, em contrapartida, o quanto você assiste de coisas que te enobrecem, que te ajudam a pensar melhor, que te ajudam a ser um ser humano melhor. Vídeos como esse que você está assistindo agora, de mais de 15 minutos, que propõem para você uma reflexão, uma prática de vida melhor. Quanto tempo você gasta com esse tipo de conteúdo? E quanto também da sua atenção está oferecida a isso? Se é uma atenção de qualidade, ou se você está fazendo outras coisas assistindo um vídeo como esse, ou ouvindo, que a princípio não tem problema nenhum, mas que a gente precisa também refletir, e eu vou fazer isso em outras oportunidades, essa mania que a gente tem de ser multifuncional. O quanto às vezes isso acaba com a qualidade da nossa atenção. Daí eu estou fazendo um monte de coisa e ouvindo um monte de coisa ao mesmo tempo. Legal, uma parte disso pode ser super proveitosa. Mas a pergunta que fica é, será que eu estou aproveitando bem o meu tempo? Porque, de repente, fazer comida prestando atenção no que você está fazendo é melhor do que fazer comida ouvindo um podcast. Porque, de repente, fazendo uma caminhada, pensando na vida, às vezes é melhor do que você fazer uma caminhada ouvindo uma outra coisa. Porque, às vezes, comer o seu alimento, prestando atenção no seu alimento, é muito melhor do que comer o seu alimento assistindo um vídeo do YouTube. Já que a gente tem pouco tempo, ao invés de a gente entochar outras coisas dentro do nosso tempo, que tal dar tempo de qualidade para aquilo que é mais importante para nós? Para aquilo que vai nos fazer, nos tornar pessoas melhores, pessoas mais competentes, pessoas mais amadurecidas, pessoas que estão se desenvolvendo na vida. Entende isso? O que fazer com o nosso tempo foi a pergunta do início do vídeo. Cada um vai ter que descobrir. É óbvio que eu não tenho uma resposta pronta, eu não vou cagar regra dizendo adote esse modelo e esse modelo vai ser o ideal para você. Cada um tem uma rotina, cada um tem uma realidade. Solteiros, casados, você estuda, só estuda. Está na casa dos seus pais, está pagando aluguel, está em casa própria. Cada um está numa condição. Está empreendendo, está começando o namoro, já está casado, tem filhos, não tem filhos. Cada um tem a sua realidade. Mas leve em consideração tudo que eu falei nesse vídeo, porque pode te guiar a colocar os seus olhos na direção exata daquilo que é mais importante. Porque a pior coisa que pode existir na vida é a gente não ter mais tempo. A gente estar no leito de hospital, a gente saber de um diagnóstico definitivo sobre a nossa saúde e a gente perceber que a gente perdeu muito tempo na vida com aquilo que não valia a pena. Eu acho que esse arrependimento é o pior de todos na vida.